Saudações, estimados alunos. Dando continuidade à videoaula anterior, que vimos o que é uma equação, né, que aprendemos a reconhecer uma equação e suas peculiaridades. Hoje continuaremos falando de equações, mas vamos aprender o que é resolver uma equação. O que significa resolver uma equação? Acompanhe, por favor. Então, o significado de resolver uma equação algébrica. Resolver uma equação significa encontrar a raiz, né, ou as raízes, sei lá, se existe mais de uma, dessa equação, que é o valor da incógnita que torna verdadeira a igualdade da equação. Para resolver uma equação, precisaremos estudar algumas propriedades básicas chamadas de propriedades da igualdade. São elas 3 propriedades. A primeira recebe o nome de propriedade do cancelamento. Na verdade, gente, isso já é conhecido nosso desde lá do 7º ano, quando estudamos números inteiros, né? Dentro de números inteiros tem os números simétricos, também conhecido como números opostos, cuja soma dá zero. Na verdade, é isso que a gente vai trabalhar aqui a princípio. Os números simétricos que aparecerem numa equação devem ser cancelados. Por exemplo, se nós temos aqui x mais 5 menos 5 igual a 2 menos 3 e mais 3. Perceba que os números mais 5 e menos 5 são simétricos, são números opostos. A soma deles dá zero. Então a gente pode cancelar o mais 5 com o menos 5, foi o que foi feito aqui abaixo. Da mesma forma, o menos 3 com o mais 3. São números simétricos, também chamados de números opostos, cuja soma é zero, nós podemos cancelá-los, né? Então, cancela o menos 3 com mais 3, é o que foi feito aqui. Então, o que restou? Restou o x igual a 2. Portanto, nós temos aqui duas equações, uma bem reduzida, que é x igual a 2, e a equação inicial, x mais 5 menos 5 igual a 2 menos 3 mais 3. Essas duas equações, gente, elas são equivalentes. Elas representam a mesma coisa. São escritas de maneira diferente, mas que representam a mesma coisa. Tudo bem? Ok. Portanto, essa é a propriedade do cancelamento. Sempre que nós tivermos números simétricos, podemos cancelar e assim reduzir a equação. Propriedade 2 é a propriedade aditiva, né? O que é que diz a propriedade aditiva? Podemos somar ou subtrair qualquer valor real não nulo em ambos os membros de uma equação que ela não se altera. Tá? Na verdade, uma equação é como se fosse uma balança de 2 pratos. Você pode colocar, acrescentar ou retirar qualquer coisa no primeiro membro, desde que essa qualquer coisa seja acrescentada ou retirada também no segundo membro, você continua tendo uma equação equivalente. Seja a equação x menos 3 igual a 2. A solução dessa equação aqui é 5, porque quando nós fazemos 5 menos 3 que dá 2. Mas o importante aqui não é a solução agora. Agora o importante é a aplicação da propriedade aditiva. Então olha só, x menos 3 é igual a 5. Se nós somarmos, por exemplo, mais 3 no primeiro membro e somarmos mais 3 também no segundo membro, a equação não se altera, ela permanece a mesma, tudo bem? Aqui abaixo, olha, foi acrescentado de marrom mais 3 no primeiro membro e foi acrescentado aqui também o mais 3 no segundo membro e a equação permanece inalterada, certo? Nós podemos somar ou subtrair qualquer valor numérico não nulo no primeiro membro e no segundo membro da equação que ela não se altera. Propriedade 3. O que é que diz a propriedade 3? Que é a propriedade multiplicativa. Pode-se multiplicar ou dividir qualquer número real não nulo em ambos os membros de uma equação que ela não se altera. Né? Se obtém uma equação equivalente à inicial. Observe o exemplo. Seja a equação 3 vezes x igual a 12, onde a solução dessa equação é o 4, né? 3 vezes 4, 12. Ok, então vamos aplicar aqui a propriedade multiplicativa. Ó.
Se nós dividirmos ambos os termos, ambos os membros da equação por 3, ela permanece inalterada. Então, se nós dividirmos o primeiro membro, 3x, por 3, e dividirmos o segundo membro, que é 12, também por 3, vamos obter a equação 3x sobre 3 igual a 12 terços. Essa equação aqui está de amarela, ela é equivalente à equação inicial 3x igual a 12. Elas não se alteram, elas permanecem a mesma. Tudo bem? Olha outro exemplo, seja a equação x sobre 7 igual a 5, onde a solução aqui é 35, né? Então, olha só, se eu pego essa equação e multiplico o primeiro membro e o segundo membro por 7, se eu multiplico ambos os membros por 7, a equação permanece inalterada. Ó. 7 multiplicado por x sobre 7 igual a 5 multiplicado por 7. Eu acrescentei o 7 multiplicando em ambos os membros, né? Multipliquei por 7 em ambos os membros e a equação permanece inalterada. Portanto, a equação que está de amarela é igual à equação de azul, que é a equação inicial, né? Ou seja, elas são não iguais. A equação de amarelo e a equação de azul, que é a equação inicial, permanecem equivalentes. Tudo bem? Então, gente, basicamente são essas 3 propriedades que nós precisamos saber, né, para resolver uma equação. A propriedade do cancelamento, números simétricos são cancelados porque a soma é zero. A propriedade aditiva, você pode adicionar qualquer valor não nulo, positivo ou negativo, desde que faça isso nos dois membros da equação, que ela não se altera. E a propriedade multiplicativa, você pode multiplicar ou dividir dois números não nulos no primeiro e no segundo membro da equação, que ela permanece inalterada. A partir da familiarização com os conhecimentos matemáticos adquiridos ao longo do ensino fundamental, acrescentados as propriedades da igualdade, já podemos resolver alguns tipos de equações polinomiais, em especial as equações do primeiro grau e algumas do segundo grau, né? Outras equações de graus superiores necessitarão de outros conhecimentos, que virão com estudos futuros. Vamos ver aqui um exemplo. Resolver a equação 7x menos 3 igual a x mais 15, considerando que o conjunto universo são todos os reais. Então, gente, olha só, está aqui a equação 7x menos 3 igual a x mais 15. Perceba que o objetivo de resolver uma equação não é encontrar o valor da incógnita, o valor, no caso aí, de x, certo? Ok. Então, para nós encontrarmos o valor da incógnita x, nós temos que isolar o x, deixar o x sozinho no primeiro membro. E o resultado que ocorrer no segundo membro é o valor da incógnita. Então, nós temos que tirar o 7 do lado do x que está multiplicando e o menos 3. Mas não podemos fazer isso de uma vez só, tem que fazer com calma, devagar, passo a passo, né? Pouco a pouco. Então, primeiro vamos tirar o 3 negativo daqui. Só que para nós retirarmos o 3 negativo, nós vamos ter que somar o mais 3. Porque vai cancelar o menos 3 com mais 3 e vai dar 0. Só que se eu somar 3 no primeiro membro, eu tenho que somar 3 no segundo membro. Então vamos somar 3 em ambos os membros, que a equação permanece equivalente, ela não se altera. Então está aqui o mais 3 e está aqui o mais 3 somado em ambos os membros. Quando a gente faz isso, observe o seguinte, que o menos 3 automaticamente cancela com o mais 3, certo? E aí o mais 15 com o mais 3 nós podemos somar, vai dar o mais 18. O resto a gente repete. Ao cancelarmos o menos 3 com mais 3, ficou no primeiro membro só o 7x. E no segundo membro ficou o x mais 18. Só que perceba que esse x no primeiro membro e esse x no segundo fica estranho. O ideal é que esse x aqui, ó, ele estivesse no primeiro membro. Então, para ele aparecer no primeiro membro, eu vou ter que tirá-lo do segundo. Para eu tirar esse x do segundo membro, que ele está positivo, né, mais x, eu vou somar menos x no segundo membro. Está aqui, menos x, desde que eu faça a soma do menos x também no primeiro membro. Você pode entender isso como somar menos x ou como subtrair x, dá no mesmo, tá? Então, quando a gente faz isso, perceba que esse é um número não nulo, né? Que o mais x corta com menos x, aí ele desaparece. E a gente vai ficar com 7x
menos x, que dá para subtrair, que vai dar 6x. E repete o mais 18. Tá? Agora, o que é que nós temos aí? Nós temos um 6 que está multiplicando o x. Ó. Ele precisa sair, porque nós temos que isolar o x. Só que para esse 6 sair do lado do x, nós vamos ter que dividir por 6 esse primeiro membro. E se eu dividir o primeiro membro por 6, eu tenho que dividir o segundo também, para a equação não se alterar, para ela permanecer equivalente à anterior. Então, a gente vai dividir ambos os membros por 6. Tá? Se eu dividir aqui o primeiro membro por 6 e o segundo por 6, 6 por 6 dá 1, isso aí vai ficar apenas x, e do outro lado vai ficar 18 dividido por 6, vai dar 3. Ou seja, o x aí, olha, está isolado, então o x vai ser igual a 3. Logo, a solução dessa equação é o 3. O 3 é a raiz da equação, tá? Como essa equação é uma equação do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta, então a reta vai tocar o eixo do x exatamente lá no número 3. Tudo bem? Então aí, ó, aplicando as propriedades, né, nós resolvemos a nossa primeira equação, que é uma equação do primeiro grau. Vamos passar para um próximo exemplo. O conjunto de solução da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0, sendo o universo os reais. Nesse caso, não vai dar para isolar o x no primeiro membro. Se você tentar, você não vai conseguir, porque tem x do segundo grau e x do primeiro grau. Eu aconselho até você tentar, que você vai perceber que não dá para isolar o x. Portanto, o segredo aqui é fatorar esse trinômio. Esse trinômio não é um trinômio quadrado perfeito, mas ele é um trinômio do tipo x² mais sx mais p. Tá? Se tiver alguma dúvida, recorra à videoaula sobre fatoração. É o quinto caso de fatoração. Então, se nós fatorarmos esse trinômio aqui, ó, a gente vai procurar dois números que somado deem menos 5 e que multiplicado seja igual a mais 6. Logo, esses números, quando a gente procurar, né, a gente vai encontrar o menos 2 e menos 3. Quando eu somar menos 2 com menos 3 dá menos 5. E quando eu multiplicar menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Portanto, a forma fatorada desse trinômio vai ser x menos 2, que multiplica x menos 3. E agora a gente recorre àquela primeira propriedade que nós vimos na videoaula anterior. Né? Quando duas coisas multiplicadas é igual a zero, o produto de dois elementos é igual a zero, é porque ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Então, se eu tenho dois parênteses multiplicado aqui igual a zero, é porque ou o primeiro é zero, isso me permite igualar x menos 2 com zero, ou o segundo é zero, isso me permite igualar o x menos 3 a zero, é o que nós temos aqui abaixo. Então, o x menos 2 é igual a zero, se nós somarmos o número 2 positivo em ambos os membros, a gente vai ficar com x menos 2 somado com 2, e o zero somado com 2, a equação não se altera. Né? Se nós acrescentarmos o 2 nos dois membros, aí aqui nós temos o menos 2 com mais 2, são simétricos, cancela. Então vai ficar que x é igual a 0 mais 2, que é 2. Esse x aí, olha, para diferenciar do outro, a gente coloca um índicezinho 1. Né? Então x1 igual a 2. Quando nós fizermos outro parênteses igual a zero, vai ficar x menos 3 igual a zero. Se nós somarmos o mais 3 nos dois membros, esse menos 3 corta com mais 3, porque são simétricos. 0 mais 3 é 3, então x igual a 3. Para diferenciar do anterior, a gente coloca um índicezinho 2. Portanto, nós encontramos as raízes dessa equação. Né? As raízes da equação é 2 e 3, são os números que tornam verdadeira aquela equação lá em cima. Né? A equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então, resolvemos essa equação usando uma fatoração, assunto já aprendido, e usando as propriedades, não é, que nós vimos por último. Tá? Quando conseguimos fatorar o primeiro membro de uma equação, normalmente encontraremos suas raízes. Entretanto, em equações do segundo grau ou superior, terceiro grau, quarto grau, quando não pudermos fatorar o primeiro membro, dificilmente encontraremos as raízes dessa equação. Então necessitaremos conhecer outros artifícios, como fórmulas específicas, para resolver essas equações. Tá? Então o que eu mostrei, gente, aqui foi o que é
necessário, mas não é o suficiente para resolver a equação. Essas propriedades são necessárias? São importantes, mas não basta que saibamos apenas elas para resolver quaisquer equação. Nós precisamos ampliar esses conhecimentos para resolver outras equações que virão com o passar do tempo, né? Agora nós podemos afirmar de forma consciente que estamos melhor preparados para adentrar no universo das equações, manuseá-las e procurar suas raízes. Então, gente, com essas informações da videoaula anterior e dessa, a gente já tem uma ideia mais detalhada, mais aprofundada do que é uma equação, né? Já sabemos reconhecer uma equação e o que significa resolver essa equação. Já vimos a interpretação geométrica de uma equação, o que é que ela significa, né, o que é que significa as raízes dessa equação. Portanto, estamos certamente melhor preparados para iniciar a resolução das equações, tá? Em especial das equações do segundo grau, que é o nosso próximo assunto. Mas antes disso, vamos resolver essa equação como nós aprendemos lá no sétimo ano. Uma equação do primeiro grau, 7x menos 3 igual a x mais 15, sendo o universo os reais. Observe o seguinte, o que nós aprendemos lá foi fazer o seguinte, ó. Como nós tínhamos uma mentalidade ainda bem simples da matemática, então os nossos professores ensinaram a gente a resolver essa equação da seguinte maneira. Aqui tem 7x, então quem tem x passa para o primeiro membro, quem não tem x passa para o segundo. Então repete o 7x, esse x aqui, olha como ele está somando, quando a gente passar um número ou uma letra de um lado para o outro, de um membro para o outro, ele passa ou com sinal trocado ou com a operação inversa, né? E foi assim que ensinaram para a gente. O mais x passa para cá, menos x. Ó. E aqui nós temos o 15 positivo, o menos 3 que está no primeiro membro. Para operar com o 15 temos que passar para o segundo membro. Como ele vai mudar de membro, ele também vai passar com sinal trocado. Ele está menos 3, passa mais 3. Ou vai passar com a operação inversa, ele estava subtraindo, vai passar somando. E aí nós temos o 7 menos x, que é 6x, e 15 mais 3, que é 18. Portanto, esse 6 que está multiplicando, nós podemos passar para o outro lado com a operação inversa, que é o inverso da multiplicação e a divisão. Portanto, vai ficar 18 dividido por 6, que é 3. Logo, o conjunto de solução dessa equação é o 3. Não foi assim que nós aprendemos a resolver? Foi, né? Só que, por falta de maturidade matemática, o professor criou aí uns quebra-galhos para facilitar a resolução, né? Pega um número que está somando, passa subtraindo, outro número que está multiplicando, passa dividindo, né? Um número que está positivo passa para o outro lado com o sinal trocado. Então isso, gente, são arranjos. Não existe nenhuma propriedade matemática em nenhum lugar do mundo que fale sobre isso, porque isso não é matemática. Isso são situações que facilitam, são quebra-galhos. Como eles sempre estão certos, a gente usa. Mas, na verdade, o que foi feito aqui no 7x menos 3 igual a x mais 15? O que foi feito aí? Bem, o objetivo nosso aqui não é isolar o x, então foi feito aqui o seguinte, foi somado o menos x no primeiro membro e no segundo membro. Então, quando nós somarmos menos x no primeiro membro e no segundo membro, menos x, menos x não, menos 3, tá? Quando nós somarmos aqui menos x, ó, repete o restante, desse lado aqui também soma o menos x, ó. Não sei porque eu estou com menos 3 em mente, né? Soma aqui o menos x, ó, e repete o restante. Porque nesse caso, o mais x com menos x corta. É a propriedade do cancelamento. E esse 7x menos x vai dar 6x. Menos 3, que é igual a 5. Ó, o objetivo é isolar o x, né? Então vamos tirar esse menos 3. Só que para tirar esse menos 3 daí, nós vamos ter que somar mais 3 nesse membro e no segundo membro também somar mais 3. A gente vai ficar com 6x, aqui cancela, é igual a 8.
certo? Vai ficar 5x igual a... Opa, desculpa bem aqui, gente. Era 15, tá? Não sei porque eu coloquei 5. Então, sendo aqui 15, aqui vai dar 18, tá certo? Ou seja, para isolar o x tem que tirar o 6 daí. Então a gente vai multiplicar, já que ele tá, ali o 6 está multiplicando, né? Então a gente vai dividir ambos os membros por 6. Então vamos dividir esse membro por 6 e vamos dividir o outro membro por 6, que nada se altera. E quando simplificarmos 6 por 6 dá 1, né? Não precisa coloca só o x. E 18 dividido por 6 dá 3. E nós temos aqui a solução da equação, que é o 3. Perceba que essa primeira resolução aqui, olha, deu certo e sempre vai dar, né? Mas foi feita com arranjos matemáticos, com arranjos populares, digamos assim, né? Porque não há nenhuma propriedade matemática aqui dentro. O que nós fizemos foram quebra-galhos, né? Agora, na segunda maneira aqui que nós resolvemos a equação, aí sim nós usamos corretamente as propriedades matemáticas. Mas você verifica que ela fica bem mais extensa fazendo como deveria ser. Portanto, a gente vai continuar a usar os arranjos, né? Os quebra-galhos matemáticos, que sempre dão certo, mas sabendo que eles não são propriedades matemáticas. Tá? A gente está fazendo o que não é o correto, sabendo que não é o correto, ou seja, resolvendo de forma consciente a equação do primeiro grau. Tá? Ok, gente, então depois desse esclarecimento, eu agradeço a sua atenção, né? Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, deixar lá o seu comentário. Agora sim, agora nós estamos preparados para iniciar o estudo das equações do segundo grau com uma incógnita. Então, as próximas videoaulas tratarão das equações de segundo grau. Reconhecer uma equação de segundo grau, tá? Resolver uma equação de segundo grau com uma incógnita. Então, até breve. Estuda que a vida muda.